A gente aproveita também esse momento, durante a prece, para fazer um passe à distância, ou seja, aqueles que estão assistindo a preleção nesse momento ou em qualquer outro momento depois, também fazem parte, né, também conseguem usufruir dessa transmissão de energia e de carinho e de amor que a gente tem quando a gente faz o passe. Então, aí, depois da prece, a gente faz um passe à distância e aí a gente vai começar a nossa preleção, a nossa noite. Deixa só o pessoal terminar de trazer as cadeiras. Ok, então aqueles que se sentirem confortáveis, podem fechar os olhos. Não precisa fechar, mas só se sentirem confortáveis, podem ficar numa posição também mais relaxada. O importante é que em pensamento, nós estejamos todos juntos no momento da prece, certo? A maneira que vocês ficam não tem muito problema. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, Pai e Mãe do Universo, e agradecer a Ele por essa belíssima oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui juntos, congregados, aprendendo e principalmente num momento tão difícil que estamos vivendo em todo o mundo, em paz, em harmonia e com o amor que podemos transmitir e também receber. Que nessa noite esse amor possa ser sentido claramente por todos nós. Que a gente possa realmente sair dessa casa hoje melhor do que quando chegamos. E nesse sentimento e com esse pensamento, nós enviamos a quem está em casa essa energia renovadora do passe à distância. Mais uma vez agradecemos, que assim seja. Então nessa noite a gente tem o nosso queridíssimo Maher com o tema Pai Nosso, né? Preparem aí os corações. Vamos ver você por aqui. Fico feliz. Muito bom, muito bom. Boa noite, gente bonita. Vocês já sabem, né, o que vai acontecer, né? Eu sou movido à energia humana, né? Tem gente que está em pé, tem vários lugares para sentar aqui. Normalmente eu não mordo, normalmente às vezes eu saio um pouco, mas ó, tem lugar aqui, pode vir e sentar. Pode entrar, isso, fica à vontade. Então vamos ver se isso melhora um pouco, né? Boa noite. Tá bom o negócio, né? Tem energia e tem energia suficiente. Isso. Simultaneamente a gente vai estar com a palestra em inglês. Se alguém quiser ouvir em inglês, é só subir lá. Se alguém que não fala a língua portuguesa, também pode aproveitar que a gente vai ter a preleção em inglês lá em cima. Tá bom? Tá joia? Fiquem à vontade. Oi? Sorry. Now, when you listen for my English, maybe you can identify what's my accent that's coming. Yes? If you like to listen this audition, you can listen in English and upstairs, okay? It's a very good instructor, yes? Do you know now where is my accent coming? No, it's an Arabic accent, yes. Bom, vamos lá, gente. Então, o pessoal da produção aqui me pediu para avisar vocês que o nosso último encontro vai ser no dia 10. No dia 10 de dezembro, certo? Então, no dia 10 de dezembro, a gente vai ter o nosso trabalho e depois a gente vai fazer uma festinha de despedida de Natal com a gente aqui, tudo junto, tá certo? Então, vamos torcer para ver se Papai Noel aparece. Não sei por onde ele vai entrar, porque não tem chaminé, mas a gente sempre acredita na energia de Papai Noel, que ele possa estar aí com a gente. Tá joia? Quem aqui já ouviu falar da oração dominical? Alguém já ouviu falar a oração dominical?
Não, você não vale, você não pode. Tem uns que não pode. Alguém já ouviu falar a oração dominical? Tá. Alguém já ouviu falar da oração do Pai Nosso? É a mesma. É ela mesma. Todo mundo aqui sabe rezar o Pai Nosso? Não senti firmeza. Ainda não sentiu firmeza. E todo mundo entende o que quer dizer o Pai Nosso? É para ser verdadeiro. Essa hora eu espero um... Não. Sabe, consegue entender o que quer dizer? Ou será que como é que a gente reza o Pai Nosso? Quem reza todos os dias? Levanta a mão. Olha, tem algumas pessoas que rezam todos os dias. Levanta alto assim, mesmo sendo a minoria. Tem. Quem reza o Pai Nosso ou qualquer oração quando está muito feliz? Boa, boa. E quem que reza uma oração ou Pai Nosso quando está dominado? Está tudo dominado assim. É verdade, aí a maioria vence, né? É engraçado como a gente lembra de Deus na hora difícil, né? A gente lembra de Deus sempre nesse momento, no momento mais complicado. Por que vocês acham que Jesus, lá, ele ensinou essa oração, sendo que ele vinha de uma tradição onde tinham muitas orações, né? Ele vem de uma tradição judaica, né? Então tinham muitas orações. Por que será que ele ensinou essa oração para a gente, chamada oração dominical? Por que vocês acham? É para vocês participarem, viu? Vocês ficam reclamando que não participam, agora que eu dou direito, vocês não falam. Por que será? É engraçado que isso me lembra um pouco assim, a gente fala, eu gostaria de poder falar. Mas sabe por que a gente não fala? Eu vou explicar por quê. Porque a gente tem vergonha. Porque dá de eu falar alguma coisa e o povo vai ver que eu estou falando uma besteira. É verdade o que eu estou dizendo? Né? Mas a possibilidade da oração, ela traz uma riqueza para a gente, né? É engraçado que na língua materna, na língua materna de Jesus, a gente usa duas palavras, Allah, né? E a outra a gente usa Rabbi. E as duas palavras, não necessariamente elas estão no feminino ou no masculino. A tradução trouxe ele como um pai, né? Mas essa ideia de pai e mãe é uma ideia que até hoje nós, enquanto sociedade, não resolvemos isso, certo? Então, se a gente pensar somente em masculino e feminino, a gente vai sempre estar conectado ao Pai como um homem. E Deus é uma causa primária de todas as coisas. Deus, Ele é tudo. Deus é tudo que está entre a gente. Deus está na ciência, Deus está na arte, Deus está na relação entre a gente, está o tempo inteiro. Então Ele fala assim, o que Ele quis dizer, santificado seja o vosso nome? Que a gente tenha uma conexão com Deus, mas uma conexão verdadeira. Não é só para a gente dizer assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é só isso, né? Porque esta força chamada Deus, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Alguém deve estar pensando, rapaz, Deus faz tempo que não vai lá em casa não. Alguém? Eu adoraria que alguém levantasse a mão e dissesse, você sabe que eu penso isso, mas eu não vou expor vocês a isso.
Mas nos momentos difíceis, alguém já sentiu que Deus não está consigo? Já, né? Obrigado quem está balançando a cabeça, obrigado. Mas a gente tem que se conectar com essa oração lá com aquilo que João falou para a gente, escrevendo, né? Porque eles só escreveram e narraram o que Jesus falou. O que já é por si só uma complicação, né? Porque você escuta uma coisa e você escreve e já tem algum ruído. Mas João trouxe uma fala de Jesus num momento difícil da vida das pessoas, e os discípulos dele tiveram muita dificuldade, como nós temos muita dificuldade, porque a nossa fé é desse tamanho. É verdade, a gente tem fé, mas da primeira dificuldade a nossa fé vai embora. E aí Jesus olha para eles e fala assim, mas se Deus é por nós, ele fala assim, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem um palpite? Não? Você tem alguma ideia quem será contra nós? Como é que não? Fala isso. Nós mesmos. Nós mesmos. Uau! Obrigado, ó. Obrigado. Importante isso. Quem é o nosso maior inimigo? É a gente. O maior inimigo a ser enfrentado é a nossa dualidade de luz e sombra, né? É claro que, por exemplo, eu vou fazer uma preleção hoje. Se ela for boa, eu preparei, me fiz minha tarefa de preparar. Se ela for boa, evidente que foram os mentores do bem. Se eu for mal, foi o obsessor do Marcelo. É lógico, né? A dinâmica humana é sempre o culpado é o outro. Então, por exemplo, o que Jesus estava dizendo? Presta atenção, Deus sempre está a nosso favor. Mas a gente entra em padrões mentais e a gente não consegue de fato santificar o nome de Deus. Ter uma fé inabalável em Deus. Mas é muito difícil ter fé inabalável em Deus, né? Não é difícil na hora que você está no sofrimento, na hora que você está na agonia, na hora que você fala assim, Deus, por que eu nasci nessa família? Por que Deus deu a Cris como minha mãe, Jesus amado? Por que isso? Né? Eu estou usando ela porque é minha amiga, eu tenho liberdade para fazer isso. Por que será? Qual é o acordo que a gente tem que fazer? A gente pode ir mais. Por que eu nasci nesse lugar? Por que eu estou passando por isso? Aí a gente está com a fé em dia. Vem uma doença, pronto. Bastou o corpo adoecer, a gente... Por que Deus está fazendo isso comigo? Oxe, menino, você acha que Deus olha para você e fala assim, você, vou te perseguir. Pensa nessa coisa, ele acorda de manhã, imaginando que Deus deve dormir, porque ele é um pai, né? Então o pai dorme. Então a gente pensa, ele fala, esse rapaz aí eu vou perseguir, hoje eu vou perseguir. Não é verdade. Porque ele fala assim, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós. O problema é que acreditar em Deus perpassa por uma fé que passa necessariamente por um raciocínio. Não é uma fé de que todo bem e todo mal que acontece é culpa de Deus. Deus nos criou na simplicidade, na ignorância e nos deu tudo. Olha o que Ele deu para a gente. Ele deu a natureza, Ele deu os rios, Ele deu o mar, né? Mas Ele deu os animais para nos ajudar. Deu esta beleza ímpar que tem cada um de vocês. Deu cada um a sua característica e falou assim, agora vocês vão viver. Pelo menos nós aqui somos terráqueos. Alguém aqui fora da Terra presente hoje? Não, nunca, de repente vem alguém de Marte ou de Júpiter, é bom perguntar, né? A gente não sabe. Mas a gente não sabe como é a vida dos marcianos, mas a vida dos terráqueos é essa nossa vida, né?
mesmo cantando Mande Notícias do mundo de lá, a gente está no mundo de cá. Então, no mundo de cá, a gente vai vivendo o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Mas o vosso reino vem a nós. E como é que vem ao nós? Ele criando a gente com a perfeição única que a gente tem. Vem a nós o vosso reino. De que reino ele está falando? Então, tudo revela vosso poder e vossa bondade. Repara quantos erros a gente comete e Deus está sempre acreditando na gente. Quantas oportunidades a gente tem na vida. Mas eu confesso a vocês que vira e mexe eu me surpreendo. Né? Eu sou palestino, então eu acompanho a guerra na Palestina e cada vez mais, a cada dia, eu me surpreendo com a fé daquela gente. E aquilo, né, Marcelo, não é uma fé boba, não é uma fé de que você pergunta para aquelas pessoas que estão no meio da guerra, muitas vezes tendo uma refeição por dia, às vezes nenhuma refeição por dia, e se pergunta para elas, como é que vocês estão? E elas respondem, vocês vão ouvir esse som, elas falam assim, Alhamdulillah. O que isso quer dizer? Na graça de Deus. Toda vez que eu vejo essa gente, eu falo, nossa, minha fé é desse tamanhico. Né? E mais interessante é ver alguém, no momento do desencarne, e até por uma morte que nós consideramos violenta, e a gente consegue ouvir ele levantando a mão e dizendo assim, clemência, Senhor, me leve nos seus braços. Eu estou trazendo esse Pai Nosso do dia a dia para vocês, para a gente entender de que, às vezes, a gente tem uma dificuldade com o namorado ou com a namorada, e a nossa vida se dilui. Né? Por quê? Porque a gente não entendeu a harmonia do universo que está na sabedoria da vida. Então, as nossas dores estão porque eu não compreendi ainda, e é isso que essa oração traz, de que somos responsáveis uns pelos outros. Sabiam? Dá uma olhada aí ao seu redor e vê quantos irmãos você tem. Quando você chegou e sentou nessa cadeira, você falou boa noite para a pessoa do seu lado? Que loucura, vocês estão deixando de falar boa noite para o seu irmão? Aproveita esse momento, dê boa noite para o seu irmão, mas não um conhecido. Boa noite, eu sou um ser humano. Isso, né? Boa noite, eu sou um ser humano. Prazer. Exato. E Deus pediu para amai-vos uns aos outros. Você ama esse irmão que está do seu lado? Amo. E esse que está do seu lado? Sempre. Mais ainda. Só está desencarnado. Eu abraço ele todo dia. Isso. E a irmã que está atrás de você? É o pessoal para me acompanhar também. Isso. Será que a gente consegue? Porque assim, vamos rezar como a gente sabe em português. Então a gente diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí tem essa palavrinha mágica, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu e em todos os lugares. Quando Deus, ou quando a vida te coloca numa situação, você genuinamente fica bem e fica em paz, que a vontade do universo, da vida, esteja sendo feita? Obrigado pelo não. Adoro essa gente sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Adoro, né? A primeira dificuldade... Vejam vocês. Mas Deus é tão sábio que Ele fala assim, seja feita a vossa vontade, né? O que Jesus ensinou, assim na terra como no céu. Mas Ele manda um outro emissário, Marcelo. E esse emissário, sabe de onde que vem? Lá das Minas Gerais. Quem é mineirinho agora vai saber do que nós estamos falando agora. Certo?
E esse moço lá de Minas Gerais, o que ele diz para a gente? E eu citei o Marcelo porque o Marcelo é minha inspiração nesse tema. E eu não quero e não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal. Tá certo, meu rei? Não posso e não quero aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal. Então não é a vontade de Deus a desigualdade no planeta Terra. Vocês acham? Vocês acham mesmo que Deus pensou assim? Eu vou criar o mundo e para a América do Norte eu vou dar só prosperidade. E para a América do Sul, senta que lá vem história. No Oriente Médio eu só vou mandar festa do gueto. Não pode vir, não pode chegar, porque tem bomba de toda cor. Tem tragédia de tudo quanto é jeito. Vocês acham mesmo que Deus faz isso? Mas fala a verdade, vocês acham que Deus é capaz de fazer isso? Então, a vontade de Deus e o reino dele que está nas nossas mãos não é feita não por culpa dele, não por responsabilidade dele, mas por nossa responsabilidade. Porque se a gente vem aqui no Gold Coast Spirit Center e a gente sequer diz bom dia para uma pessoa, boa noite, né? Estamos na noite, eu já nem sei que hora eu estou, boa noite para a nossa amiga, eu não digo nem boa noite para ela. O que isso fala de nós? E sabe qual era o pedido? Amai-vos uns aos outros. Amigo, só entre eu e você falar baixinho, o pessoal aqui é tudo fofoqueiro, sabe? Para ninguém ouvir assim que a gente vai falar. Nós vamos ter que amar aquele irmão lá que você está pensando. Sabe aquele? Eu não sei como é que nós vamos fazer isso, mas no final a gente conversa. Para mim, Maher, é imposta a vontade de Deus de que eu ame, presta atenção, o Natanael. Ixi. Mas eu posso odiar a atitude dele? Posso. E eu me emociono porque eu sei o tamanho dessa tarefa. Eu sei o quanto essa tarefa é difícil. Amar o Marcelo é fácil. O Marcelo pode até brigar comigo, o problema é dele, eu amo ele, tá fácil. O difícil, minha amiga, é amar aquele que levanta falso testemunho contra a gente. É aquele que nos oprime, é aquele que nos humilha. Isso que é difícil. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É uma luta fazer isso. E todo mundo agora está pensando em alguém, ou em alguéms. É lógico, somos humanos. E aí, sabe o que ele fez com a gente? Você não vai acreditar. Ele virou para mim, para você e para você e falou assim: reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho. Ter fé em Deus não é brinquedo, não. Não é uma moleza. Reconciliar com aquele que conspira contra mim. Cíntia de Deus. Né? E não se ofender com o julgamento do outro. Eu me dediquei anos a estudar o simbolismo de Jesus sendo crucificado, e ele sendo crucificado, ele olha para aqueles que o crucificam e ele fala assim: Senhor, se referindo ao Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Aí Deus põe Natanael no meu caminho, entendeu? Eu dizia, como é que ele faz isso? Então pensem em quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se sentiu crucificado. Ou em quantas vezes você crucificou alguém.
Eu fico feliz porque eu sei que vocês já frequentam a casa, estão lendo livros. Eu sei que vocês, graças a Deus, já não falam mais mal de ninguém, não é isso? Graças a Deus. Não julgam ninguém, não falam da aparência de ninguém, não falam da roupa de ninguém, não é isso? Essa é a hora do sim. Ixi. Tá tudo bem, não tem problema. Mas a gente treina a fazer isso. Entende? A gente treina não julgar. Aí, na continuação da oração, ele fala assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Para um monte de gente isso não faz o menor sentido. Tem muita gente que não tem o pão nosso de cada dia. E sem mártire, eu sei na pele o que é sentir fome. Fome não tem remédio. A dor até passa, mas a fome não passa. A fome é fome. Então, o pão nosso de cada dia, e eu peço a vocês que quando estiverem comendo o pão nosso de cada dia, pense naquele que não tem o pão nosso de cada dia. E quem sabe você possa dizer bom dia e oferecer um pão para quem não tem pão. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus, em pleno Shabat, que era proibido dividir o pão, ele dividiu o pão. Porque ele estava dizendo o seguinte, Marcelo: mais importante que a tradição religiosa está saciar a fome de quem precisa. Porque não dá para negociar com a fome. A fome não passa. Tenta fazer jejum de um dia, 24 horas. Você vai descobrir uma pessoa em você que você vai achar bem estranho. Você vai ver a sua paz como é que fica. Você vai perceber, um dia. Então, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aí ele diz assim, que eu acabei de dizer: perdoa, Pai, as nossas ofensas. Na medida que a gente tenta perdoar quem nos tem ofendido. Mas como é que eu vou perdoar quem me ofende? Como é que eu vou fazer isso? Tem uma saída. Aprender a não se sentir ofendido. Não é fácil. Porque imagina agora que alguém levante e diz assim: Maher, eu acho você ridículo. Eu acho você mentiroso, falsário, falso. Você é um falso profeta, você é ridículo. Pensa, se coloca nesse lugar. Como é que você se sentiria com alguém dizendo isso para você? A primeira coisa é você se defender. Mas veja você, se o Vitor acha que eu sou falso, a melhor coisa que eu posso fazer é perguntar o que ele me acha falso. Então, se eu sei quem eu sou, eu não preciso me ofender com aquilo. Mas se frequentemente o comentário do outro me abala tanto, é porque eu ainda não consigo validar quem eu sou com as minhas imperfeições. Ok? Não tem problema. O problema não é não ter imperfeições. Então, tomara que eu não consiga mais ofender ninguém. E melhor ainda se eu não me sentir ofendido. E aí vem uma dica importante: e não nos deixeis cair em tentação. O que é uma tentação? Né? A gente, quando fala em tentação, alguém pensa em alguma coisa que pode dividir com a gente? O que seria uma tentação? Oi? Energético. É uma tentação. A gente comeu pra caramba, tá super bem. Aí a gente vê aquela bomba de chocolate. Não há tentação mais eficaz do que uma bomba de chocolate, do que um pavê, do que um pudim de leite da Cris. Já está salivando a boca, né? Já está. Ou essa tentação material, ou a tentação de usar uma substância que me tire da consciência, porque estar em consciência me faz sofrer.
mas usar a substância vai resolver meu problema? Não. E não fui eu que disse isso, foi Renato Russo. Ele diz assim, parece cocaína, mas é só tristeza. Ele foi atrás disso, né? Então, do que eu estou dizendo? De que viver consciente, seguindo o Pai Nosso, dá trabalho. Então, me tira da tentação de eu me juntar com as amigas para a gente falar dele. É uma tentação. Me tira da tentação de eu julgar o Rodrigo. Me tira da tentação de eu falar mal da Isa. Então, quando Jesus estava caminhando e tinha um cachorro, estava ele, Pedro e mais um que eu não me lembro agora quem era, e tinha um cachorro em estado de decomposição. E todo mundo fez aquela cara, ai, nossa, que fedor, que horrível. E Jesus consegue olhar e falar assim, que belos dentes esse cachorro teve durante a sua vida. Sabe qual é o ensinamento de Jesus? Veja o lado positivo das pessoas. A primeira coisa que a gente se conecta é dizer assim, eu falo assim, a Dani, vou pegar a Dani que é minha amiga, eu posso falar dela. A Dani é uma pessoa legal, mas você sabe, né? A bicha é brava. Mas por que eu ressalto mais a braveza do que a beleza de quem é a Dani? Mas tudo bem ela ser brava, não tem problema nenhum. Mas eu aprecio a generosidade dela, a disposição de suporte às pessoas. Percebe? Eu aprecio a generosidade de vocês estarem aqui com a gente. Sabe por quê? Quando vocês vêm ao Gold Coast Spirit Center, pode parecer que vocês vêm aqui para buscar ajuda. Não. Sabe esses trabalhadores que trabalham aqui, que sou eu, inclusive um? Se não fosse vocês aqui presentes, a gente não tinha que estudar e se melhorar um pouco mais. Vocês são a nossa fonte de crescimento. Então, quem é melhor? Quem é melhor aqui? Ninguém. A gente tem dores, tem medo, tem angústia, tem sofrimento igual a todo mundo. Mas a gente está aqui, e eu estou passando do horário, e a gente está aqui para poder se amar. E para poder estar na mais absoluta felicidade juntos. E a propósito, eu amo vocês. É verdade, não é só um amor, não é amor romântico. É o compromisso de amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Tá joia? Eu vou pôr um trecho para vocês ouvirem e essa vai ser a nossa oração final. Ok? Eu quero que vocês fechem os olhos e apenas sintam a beleza do que eu vou compartilhar. Só um minutinho. Fecha.